Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, nesta sexta-feira. Vamos aos destaques do programa de hoje. Temos lá, olha, o Banco Central voltou a intervir no mercado para segurar a cotação do dólar, segurou, baixou muito em relação a ontem. Durante essa semana, o Banco Central cumpriu a promessa e interveio com mais de 20 bilhões de dólares para conter o dólar em swaps cambiais. E na semana que vem já anunciou que deve aplicar 10 bilhões, mas também se precisar aumentar, vai aumentar. Ou seja, o Banco Central está monitorando pesadamente essa questão da alta do dólar, sobretudo de uma alta especulativa movida por mercados internos aqui no Brasil. O Ibovespa cede ao cenário ruim da economia, por enquanto continua fechando em alta, hoje foi fechando em baixa, perdão, hoje teve mais uma queda do Ibovespa. Em abril aí tem um outro dado interessante, a economia cresceu, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é também uma daquelas prévias do PIB. Só que detalhe, aqui a gente está falando de abril, antes da greve dos caminhoneiros, ou seja, aqui faz parte daquela lógica da economia, quando a gente vê antes da greve dos caminhoneiros em maio e índices econômicos depois da greve dos caminhoneiros. O indicador de investimentos teve queda no segundo trimestre e aqui, em tese, a gente está falando já do segundo trimestre com dados da greve dos caminhoneiros, mas boa parte da pesquisa foi feita antes da greve dos caminhoneiros, ou seja, mesmo assim teve uma queda, a gente vai falar sobre tudo isso. E no estúdio a gente vai ouvir a opinião do setor rural brasileiro. Da Sociedade Rural Brasileira, o Frederico Dávila, nosso entrevistado hoje, e vai dizer o que pensa o setor sobre os desafios da agricultura brasileira, do agronegócio, mas também os desafios do país. O cenário econômico está no ar. O mês de abril registrou o crescimento da economia segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, é uma das prévias do PIB, e a gente viu aqui que além do crescimento mensal, tem dois dados que são bem interessantes notar nesse estudo do Banco Central. O forte crescimento que houve, se a gente comparar abril deste ano com abril do ano passado, que já foi positivo, ou seja, a gente começou a recuperar a economia no ano passado, mas esse ano aqui está bem melhor do que o ano passado, embora surjam sérias dúvidas a respeito da economia no segundo semestre, mas se a gente fizer uma comparação de abril com abril, esse crescimento é bem alto. E também no acumulado do ano. Nós temos esses números para a gente entender um pouquinho o que mostram esses índices apurados pelo Banco Central do mês de abril. Abril em relação a março, 0,46% de alta, foi a primeira alta do ano, depois de 3 quedas consecutivas que nós tivemos. Abril de 2018, comparado a 2017, a alta é essa, olha, de 3,7%. Isso é extremamente positivo. Só para fazer uma menção, nós tivemos queda em janeiro, em fevereiro e março, referentes ao mês anterior. Os índices eram todos positivos, era uma queda, não um número negativo no crescimento do país. O país continuou crescendo. É que nós terminamos o ano passado com crescimento. Então, os índices de janeiro, fevereiro e março foram de valores menores do que os apurados nos meses anteriores. Agora, esse 0,46 é de alta em relação a março, o mês de abril. Quando a gente olha para o trimestre móvel terminado em abril, aí tem uma pequena queda aqui de 0,29%, mas a gente tem que levar em conta que todo começo de ano a economia sempre é um pouquinho mais difícil, ou seja, boa parte dos setores só se aquecem ao longo do ano, sobretudo no segundo semestre. Vamos dar uma olhadinha nos outros dados aqui, no índice de atividade econômica do Banco Central. Se a gente pegar o acumulado no ano, o crescimento do país está em 1,55%. Se a gente pegar nos últimos 12 meses, e aí a gente está levando em conta o ano passado, se a gente pegar de abril até agora, né, de maio do ano passado até abril deste ano, 1,52%. Curiosamente, a gente vê aqui que na média de 12 meses está abaixo do que nós conseguimos só nesse começo de ano, o que demonstra claramente que o crescimento da economia estava acontecendo, estava melhorando, agora há um ambiente de preocupação em relação a vários cenários, que já era previsível também. Nós temos um ano eleitoral e isso sempre traz um pouco mais de pé no freio em boa parte dos empresários, mas boa parte também continua investindo, a gente fala disso daqui a pouquinho também, esses índices de atividade econômica do Banco Central. Ainda sobre essas análises da economia antes e depois da greve dos caminhoneiros, isso vai ser um divisor de águas na economia este ano, não tem como não ser, foram 11 dias de paralisação, que afetou todo o país. Essa paralisação foi extremamente severa para o país em vários setores. A Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa para justamente medir o desejo, a intenção de investimento na economia de vários setores do país.
e houve uma queda, mas levando-se em conta que 95% da pesquisa, o Maurício de Almeida já vai nos trazer esse número preciso, mas a maior parte da pesquisa foi feita antes da greve dos caminhoneiros, ou seja, antes da greve os empresários já queriam investir menos, mas a gente tem que fazer uma análise também no longo prazo. Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e tem detalhes dessa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Maurício, boa noite. Oi, Piotr, boa noite. Segundo os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, problemas externos e internos provocaram essa queda na intenção de investimentos. Problemas internos estão relacionados com a não aprovação da reforma da Previdência, a falta de um ajuste fiscal e também a incerteza em relação à sucessão presidencial. Já os problemas externos estão relacionados diretamente com a alta dos juros nos Estados Unidos, que acabou provocando o aumento do dólar. Muitos empresários precisam importar equipamentos e com isso os equipamentos ficaram mais caros, então eles decidiram adiar a compra de equipamentos importados. Tudo isso acabou provocando essa queda na intenção de investimentos no setor industrial. E a greve dos caminhoneiros acabou provocando pouco impacto nessa pesquisa, já que 95% dos questionários já tinham sido respondidos quando começou a paralisação dos caminhoneiros. Vamos então aos números que a Fundação Getúlio Vargas apurou sobre a queda na intenção de investimentos na indústria no segundo trimestre. Foi uma queda de 7,6 pontos, quando fazemos a comparação com os 3 primeiros meses do ano. O índice acumulado registra 116,1 pontos, ou seja, está acima de 100. Segundo a metodologia da Fundação Getúlio Vargas, quando o índice fica acima de 100, ainda representa que está refletindo um otimismo. Mas mesmo assim, os empresários diminuíram bastante a proporção de empresários que pretendem investir nos próximos meses. Para se ter uma ideia, no primeiro trimestre do ano, 34,7% dos empresários revelaram que pretendiam fazer investimentos em suas indústrias. Agora, esse número caiu para 28,9%. A insegurança acaba fazendo o empresário adiar um pouquinho novos investimentos. Bom, por hoje é só, Piotr. Um bom fim de semana para você e até segunda. Muito obrigado, Maurício. Olha, tivessem as reformas da Previdência e tributária sido discutidas de forma responsável pelo Congresso e pela sociedade no ano passado, esse solavanco que a gente está vendo agora por causa dos juros americanos, ou seja, que drena recursos de economias emergentes, como é o caso da brasileira, a gente estaria passando por esse solavanco com um colchão melhor, ou seja, a gente teria uma situação um pouco melhor. Teríamos influência, sim, porque obviamente o Brasil é uma economia emergente, teria sim, mas seria muito mais fácil. O fato é que o Congresso brasileiro, na sua maioria, as entidades representativas da sociedade, sobretudo investidores, entidades representativas de setor e a própria Academia de Economia, não discutiu isso de forma responsável, porque, obviamente, você poderia votar e aprovar a reforma tal como ela estava, ou apresentar, e quando eu digo de forma responsável, apresentar uma alternativa que fosse, digamos, solúvel, que fosse sustentável no longo prazo, prevesse a vida do país por pelo menos 10, 15, 20 anos, como é exatamente a lógica das reformas. Nem se aprovou a reforma, nem se discutiu uma alternativa, ou seja, se empurrou o problema para frente e nós estamos sofrendo boa parte dos problemas que nós temos hoje de falta de previsibilidade da economia e de aposta no crescimento e mais investimentos, porque não fizemos o dever de casa lá. A sociedade se omitiu também, ser contra ou a favor, mas precisa se decidir. Boa parte dos setores dizia assim, sou a favor da reforma da Previdência e tributária, mas não vou apoiar. Um cálculo político que não tem nenhum ganho para a sociedade. Bom, vamos seguir aqui. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e a Agência Nacional do Petróleo vão trabalhar juntos para analisar de perto essa questão da concorrência no setor de combustíveis. O grupo de trabalho deve se reunir por 90 dias e no final sugerir mudanças de modernização e medidas para ter exatamente um setor mais competitivo. Se você se lembra, dias atrás nós noticiamos aqui no cenário econômico que o próprio CAD estava sugerindo, entre várias medidas, tirar a obrigatoriedade de um determinado número de frentistas, ou seja, ter o autosserviço dentro de postos, porque isso daria, digamos, um custo menor para o dono de posto que poderia ser repassado ao preço do combustível. Bom, daqui a 90 dias tem um resultado desse trabalho conjunto do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e também da Agência Nacional de Petróleo. Bom, vamos falar de emprego agora. De emprego na indústria paulista, para ser específico. Os dados foram divulgados hoje pela Fiesp e a Vanessa Casalino tem informações. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. A indústria paulista fechou postos de trabalho em maio.
foram 3.500 vagas a menos. Em comparação com maio de 2017, o recuo foi de 1,24% na série com ajuste sazonal. Sem ele, a queda foi de 0,16%. No acumulado dos 5 primeiros meses de 2018, o resultado segue positivo, 28.500, uma expansão de 1,33% na comparação com o período equivalente de 2017. Entre os setores que mais fecharam vagas estão couro e calçados, mais de 1.700, informática, eletrônicos e ópticos, mais de 1.200 e confecção de vestuário e acessórios, praticamente a mesma quantia. No sentido contrário, geraram empregos produtos alimentícios e minerais não metálicos. Por regiões, apenas 15 das 36 pesquisadas tiveram avanço, com destaque positivo para a região de Araçatuba e negativo para a de Jaú, ligada à fabricação de calçados. Em nota, o presidente em exercício da Fiesp afirma que vê o resultado com preocupação. José Ricardo Coelho explica que as empresas estão tendo dificuldade de acesso a capital de giro, que existem os problemas relativos ao câmbio com o dólar em alta e que a taxa de crescimento do PIB vai ser menor, o que vai impactar o emprego. Agora, segundo ele, a expectativa é de fechar o ano com taxa de emprego negativa, Piotr. O Banco Central ainda fala de crescimento da economia em torno de 2,5, 2,6 e o governo também em torno disso, 2,5, 2,6, o Ministério da Fazenda. O mercado já está estimando um PIB de crescimento ainda positivo, mas abaixo dos 2%. Falando em mercado, vamos dar uma olhadinha como fechou o mercado financeiro hoje. Está aqui, olha, o dólar comercial hoje teve nova intervenção do Banco Central. Na semana foram 20 bilhões de dólares em swaps cambiais que o Banco Central injetou para segurar esse movimento especulativo contra o real de alta do dólar. Ontem fechou acima de 3,80, hoje fechou a 3,73 com queda de 2,05%. Chegou durante o dia 3,71, para se ter uma ideia. Em uma semana, o dólar, devido a todas as intervenções, ainda assim se valorizou 0,7%. Vamos olhar agora para o Ibovespa. O Ibovespa tem sofrido bastante com a saída, sobretudo, de investidores estrangeiros. A queda é de 0,93% hoje a 70.757 pontos. Em uma semana, praticamente 3% de queda do Ibovespa. Vamos olhar algumas ações para entender o que aconteceu. Por exemplo, a Petrobras, que foi muito prejudicada depois da greve dos caminhoneiros. Durante a greve dos caminhoneiros, as ações começaram a cair e elas não se recuperaram. Para a gente dar uma olhadinha, hoje só quase 1%, 0,93% as ações preferenciais da Petrobras, a PETR4, é o código dela aqui na Bolsa, 14,96%, estava acima de 15% ontem, essa queda perdeu o patamar de 15%. Vamos dar uma olhadinha das ações da Petrobras no longo prazo. Quando alguém fala assim, é bom investir em ações, que é uma alternativa de investimentos, normalmente as pessoas, se vão entrar no mercado como alguém que está chegando agora, vão olhar para empresas mais sólidas, empresas que elas conhecem, embora tenha uma miríade grande de setores e empresas aqui na Bolsa. Mas vamos dar uma olhadinha, apesar de tudo que a Petrobras perdeu depois da greve dos caminhoneiros, com esse questionamento de investidores acerca de se a empresa vai ter ou não liberdade para os preços, que foi uma das razões pelas quais a Petrobras se recuperou depois de todo o dano de corrupção na antiga gestão do último governo, que a Petrobras foi usada para várias funções que não exatamente a de ser uma empresa petroleira. Vamos lá. Nesta semana, se a gente pegar a queda no Ibovespa, com o Ibovespa desse jeito, mas só as ações da Petrobras caíram 1,9%. É ruim para o investimento em papéis. Em um mês, caiu 43%. Aqui a gente pega em cheio a greve dos caminhoneiros. Está aqui. O que a Petrobras perdeu neste ano está mais ou menos calculado aqui neste mês. Mas se eu olhar para quem comprou papéis da Petrobras há um ano, por exemplo, comprou lá em junho do ano passado, comecinho de junho, apesar de todas as quedas, os papéis da Petrobras renderam quase 20%. Ou seja, se tinha lá R$1.000 ou 1 milhão, por exemplo, vamos imaginar, R$1.000 em ações da Petrobras, tem 19% a mais. Ou seja, tem praticamente R$1.190. Ou seja, nenhuma aplicação financeira das mais conservadoras rendeu isso daqui. Apesar de a Petrobras ter perdido tudo isso nesse último mês. Ou seja, quando se olha para a aplicação em ações, e esse é um mercado importante, nos Estados Unidos as pessoas físicas aplicam muito em ações, aqui no Brasil não há ainda esse hábito e há toda uma intenção de trazer um pequeno investidor para a Bolsa, tem que se olhar exatamente para o longo prazo.
Investimento em ação de curto prazo é coisa para profissional que vive exatamente disso. Comprou ontem, vendeu hoje. Por exemplo, comprou ontem BRF, que é a BR Foods, por exemplo, que teve em alta, dada a notícia que Pedro Parente assumiu o comando da empresa e vendeu hoje, que é exatamente a outra ação que eu vou mostrar aqui. Vamos lá, para a gente ouvir as ações da BRF, que ontem tiveram alta justamente com a notícia de que o Pedro Parente assumiu a empresa. Assumiria a empresa. Muito bem, Pedro Parente assumiu a empresa, saiu da Petrobras, assumiu. É visto no mercado como um grande gestor. Ele continua na empresa hoje, assumiu ontem, obviamente hoje é o segundo dia de trabalho dele como presidente da empresa. Por que as ações caíram? Aqui tem um aspecto especulativo gigantesco em relação à BRF. Para subir ontem e cair hoje, essa é a razão. Agora, a empresa tem problemas. Neste ano perdeu praticamente 40% depois da Operação Carne Fraca, que atingiu as empresas. Recentemente a China impôs uma nova medida que prejudica a exportação de frangos. A BRF é grande exportadora de frangos no Brasil, sobretudo para a China. Hoje caiu 3,5% a R$ 20,14 o valor da ação, só para a gente entender o que aconteceu no mercado financeiro. Ou seja, se você pretende um dia investir em ações, olhe para o longo prazo e, obviamente, estude as empresas, entenda qual é o perfil das empresas. Hoje é muito claro dizer que BRF, apesar dos problemas todos administrativos que teve, uma série de problemas, inclusive com questões sanitárias também, mas a aposta de Pedro Parente, uma gestão mais eficiente, que foi exatamente o que aconteceu com a Petrobras, no longo prazo é o tipo de ação que tem tudo para subir, assim como a Petrobras. As pessoas vão continuar comprando combustível, as pessoas voltaram aos postos de gasolina, quem fornece a maior parte desse combustível é a Petrobras. O balanço da empresa no próximo trimestre vai mostrar claramente que as ações subiram. Por quê? Porque vai subir o lucro da Petrobras, apesar da greve dos caminhoneiros. Ela continua ainda sendo uma empresa sólida, com grande fornecimento de combustível no país. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala justamente sobre qual é a visão do setor rural acerca do país. Este é um ano de debate intenso, um ano eleitoral, é importante entender o que os setores pensam do seu próprio negócio em relação ao país e do país em relação ao seu próprio negócio. A gente fala disso logo depois do intervalo com o Frederico, que é representante da Sociedade Rural Brasileira, Frederico Dávila. Logo depois do intervalo, aqui no Cenário Econômico. O que pensa e como pensa um dos mais importantes setores para a economia brasileira, o agronegócio. Nós estamos num ano de discussões intensas sobre o Brasil e, obviamente, que peso econômico ou não, mas importância social também que tem o agronegócio, esse setor precisa se manifestar. Nós convidamos Frederico Dávila, que é da Sociedade Rural Brasileira, está conosco. Frederico, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado. Eu vou começar com um assunto conjuntural para depois ir para as questões mais estruturais. Essa questão da tabela do frete, que foi uma das medidas para encerrar a greve dos caminhoneiros, que trouxe um problema enorme para a economia, mas que trouxe uma discussão que precisa ser feita. O ministro Fux ontem, Luiz Fux do Supremo, suspendeu todas as decisões de instâncias inferiores. Na quarta-feira vai se reunir com as partes ali numa audiência preliminar para tentar achar uma solução. Ou seja, isso impacta o setor verdadeiramente? Se tiver um frete estabelecido, uma tabela de frete, isso compromete o setor ou não? Compromete bastante, Pilto, porque no Brasil o modal de transporte hoje ele é totalmente rodoviário. Então, os transportes fluviais, os transportes ferroviários são muito incipientes em termos da abrangência nacional. Então, você imagina que um saco de soja para sair do Mato Grosso, se ele sair de Rondonópolis, ele paga em torno de 10, 12 reais por saco, pagava, né, de frete. Se ele já sair do norte do Mato Grosso, pode chegar a 20 reais. Então, isso base Paranaguá. E se você sair da região sorocabana aqui de São Paulo, você vai pagar em torno de 6 reais, que já é um preço absurdo, porque se você imaginar que a soja que sai do meio oeste americano, do estado de Iowa, do estado de Illinois, e desce pelo Mississippi e chega no Golfo do Texas a $1,20 por saca, você vê, porque vai de chata, né? Vai de navegação fluvial. Você veja que nós, para rodarmos aqui 400 quilômetros, 500 quilômetros da Sorocabana até Paranaguá, ou 350 até Santos, nós pagamos aí praticamente 30%, 40% a mais do que o americano já paga. Vamos lá. Se a gente olhar por esse ponto, a greve trouxe esse debate que já era conhecido de todo mundo. O que não acontecia era a discussão, o debate em si.
Mas todo mundo sabia que a dependência de um modal só de transporte não é positivo para economia nenhuma, para lugar nenhum do mundo. Ainda mais um país continental como o nosso. Do tamanho do nosso. Aliás, a gente só pode se comparar aos Estados Unidos por esse aspecto. Eles têm semelhanças, embora seja uma economia muito maior do que a nossa, mas as semelhanças são muito grandes, né? Até na idade de existência. Mas vamos lá. Dá para ter esse debate real? O que pensa o setor sobre, por exemplo, a questão dos transportes? O que precisa entrar no debate eleitoral para que as mudanças aconteçam efetivamente olhando para o longo prazo brasileiro? Na verdade, Piotr, o que acontece? O governo jogou para a sociedade, para o povo, e ele não faz a parte dele. Qual é a parte dele? Não é subsidiar 46 centavos o óleo diesel até dia 31 de dezembro de 2018 e que se vire o próximo presidente. O que o governo tem que fazer é ver que a carga tributária sobre os combustíveis e derivados de petróleo no Brasil é extorsiva, não é nem abusiva, é extorsiva. E já é um país que tem o seu modal de transporte baseado em rodovia, em caminhão. Então, como é que você pode ter um país continental que tem um modal rodoviário e você ter impostos extorsivos sobre combustíveis? Então, quando eu falo que o combustível é 36% de imposto, não é 36%. 36% é do preço da bomba. Ele é 50%, 48%, 52%, como em alguns casos da gasolina, sobre o que sai da refinaria. Então, o problema no Brasil não é o preço do combustível. Mas como é que eu fecho a conta? Porque, por outro lado, sobretudo os economistas que se detêm nesse assunto, dizem assim, eu tenho uma demanda, eu tenho um Estado gigante, uma demanda da sociedade por serviços de governo que custam dinheiro. Vamos tirar a questão da corrupção, porque isso aí é um problema criminal, né? O custo dela é uma questão criminal e, ainda bem, estamos discutindo esse assunto de uma forma como nunca fizemos no passado. Mas, enfim, como é que eu tiro? Eu digo para a sociedade, bom, eu preciso ter um governo menor e você pode ir para a livre iniciativa e ganhar mais. Com risco maior também. Na verdade, é isso mesmo. O governo tem que cortar na carne, porque na verdade o que acontece? Quantas pessoas estão abastecendo o seu carro nas diversas cidades do Brasil inteiro todos os dias? Aquilo é injeção na veia, aquilo é insulina na veia, tá certo? É receita na veia do governo. O governo tem que enxugar a máquina. Nós tínhamos 39 ministérios, caímos para 26. Ainda é muito, né? E não só isso, outros serviços públicos que são prestados são precisos ou de má qualidade, ou são muito custosos, ou a iniciativa privada faria de muito melhor forma, tá certo? Eu fiz menção sobre a história das reformas e a sociedade, eu estou falando da sociedade organizada, as entidades todas, disseram, sou a favor, e o governo reclamava, bom, então saiam na rua e me ajudem a convencer a fazer a reforma da Previdência, ou a reforma tributária. E não se viu isso. Os setores também se omitiram, até porque tinha uma questão de custo político, de tal lado do governo, não, essas coisas todas. Mas, não é uma dicotomia nisso, se eu sou a favor, mas não faço campanha para que aquilo seja aprovado? Na verdade é o seguinte, o Brasil vive de várias distorções originais. O que são as distorções originais? É o pecado original de cada setor. Então, o Brasil, como é muito complexo, acostumou-se a olha, eu estou com uma dor de cabeça do setor agrícola, do setor industrial, do setor têxtil. O que nós podemos fazer? Qual é o analgésico de momento? Isso. O analgésico de momento, às vezes, é uma desoneração. Às vezes é uma tabela favorável do imposto, é uma isenção disso, é uma isenção daquilo, é um benefício, um subsídio. Mas não se dá o antibiótico pelo tempo de tratamento. Mas não, qual que é o problema original lá na base? Claro, por que chegamos até esse problema? Por que eu tenho que desonerar aqui? Por que eu tenho que subsidiar? Por que eu tenho que fazer uma tabela diferenciada? Por quê? Porque tem um problema original lá embaixo. Vou dar um exemplo para você. Energia elétrica. Nós pagamos 25% de ICMS da energia elétrica. Você acha que é correto, você na sua casa, eu na minha casa, que é um momento ali particular de lazer, ou você é um uso doméstico, você pagar 25% e o industrial que está produzindo essa nossa calça, a sua gravata, o microfone, ele pagar o mesmo 25%? É um absurdo completo isso. O mesmo caso do modal rodoviário nosso, que eu acabei de falar. Eu acho um absurdo. Os estados, agora eu estou falando das unidades da federação, os estados, eles são omissos. Por quê? O ICMS sobre combustíveis
também, num país que tem um modal rodoviário como o nosso, deveria ser reduzido, porque o modal é rodoviário. Frederico, vamos continuar essa conversa. Eu vou lhe convidar outras vezes para a gente discutir esse assunto, porque para entender exatamente quais são as razões, a origem do problema. Os problemas do varejo nós sabemos, precisa saber de onde vem do atacado, é isso, né? Certo. Frederico, obrigado pela gentileza, viu? Obrigado você, Piotr. Pela gentileza de nos atender aqui no Cenário Econômico. Obrigado. Que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, bom final de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Até lá.